perguntou por que que as coisas dão certo para todo mundo, menos para você? Desde pequena eu passei por muitas situações onde eu fui traída, humilhada, rejeitada em todas as áreas. Eu tive depressão, sofri abuso, desejei a morte, já quis desistir e jogar tudo pro alto. Aos 28 anos de idade, as pessoas ainda me viam como uma menina imatura, uma coitada e uma fracassada. De repente, aos 28 anos e meio de idade, eu estava casada e me mudei de cidade. Com 29 anos, eu me tornei mãe. Aos 31, eu publiquei o meu primeiro livro de fato. E aos 32 anos de idade, eu me encontrei na vida profissional e descobri o meu propósito de vida. Cada ano eu subi um degrau, e isso foi profetizado na minha vida há anos atrás. E todos os anos eu ficava me perguntando: e essa escada, Senhor? Cadê essa escada que eu não tô vendo eu subir? Eu não tô vendo os degraus, parece que eu tô há anos estacionada no mesmo degrau. Só que vocês perceberam que cada ano aconteceu uma coisa diferente? Eu literalmente subi um degrau. E por que será que esse tempo todo eu não enxerguei isso? Sabe quando que eu fui enxergar isso que eu tô falando pra você agora? Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, ou seja, ontem. Mas por que será que só ontem que eu enxerguei isso? Porque eu tava focada só no resultado que eu queria e não no processo. Eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo e não no de Deus. Mas foi graças a esse processo todo que eu cheguei até aqui, um passo de cada vez. E Deus me moldando, me fortalecendo, firmando os meus passos, edificando a minha casa sobre a rocha. E vocês perceberam que aos 30 anos nada aconteceu? Parece que a minha vida ela deu uma pausa. Na verdade, aos 30 anos eu estava vivendo uma nova fase, encerrando um ciclo, iniciando outro. Eu estava descobrindo minha nova identidade como mãe. Eu estava aprendendo e sendo moldada. Porque antes eu era apenas a Mariana, filha e esposa. Só que agora eu também sou mãe. E esse foi o tempo de viver esse processo e cuidar daquilo de mais precioso que Deus me entregou, a minha filha. Para que aos 31 anos de idade Deus começasse a mexer na minha vida profissional, que era mais uma área de deserto na minha vida. Só que enquanto eu estava vivendo tudo isso, eu não percebi que esse era o processo, que eu estava vivendo um processo. Eu só via confusão, conflitos, dificuldade e nenhum propósito. Mas eu continuei confiando em Deus e seguindo em frente, mesmo sem entender, mesmo sem concordar. E hoje, alguns meses de completar 33 anos e fazendo essa pequena retrospectiva, eu consegui enxergar isso. Consegui enxergar todo esse processo de transformação na minha vida. E eu sei que tem muitos aqui que esperam há muito mais tempo do que eu, 40, 50, 60 anos. Eu recebo muitas mensagens, muitos comentários de pessoas que são bem mais velhas que eu e que estão esperando há muito mais tempo, nem se compara com o tempo que eu esperei, que eu espero. Mas aí eu quero te perguntar, será mesmo que as coisas não aconteceram porque ainda não chegou o tempo de Deus para você? Ou será que você está cometendo o mesmo erro que eu cometi? Seja lá qual for a sua resposta, não importa. Eu não tô aqui para te julgar nem para apontar o dedo. Eu tô aqui para te orientar, para te auxiliar nesse processo, te fazer enxergar o que talvez você ainda não tenha enxergado. E o que mais importa não é o que você fez, é o que você vai fazer a partir de agora. Não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo, eu vou te falar aqui 4 coisas que podem estar acontecendo e que têm te impedido de crescer, de prosperar, de ter sucesso na sua vida. Eu estava cometendo o terceiro erro. O primeiro erro é a murmuração. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.
Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Sua sabedoria é insondável. Insondável é algo que você não explica, sem limite, infinito. Quando a gente murmura, a gente está dizendo: "Oh Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor está cometendo um grande erro, não é assim que se faz." E aí a gente vai para o segundo erro: não confiar em Deus. Muitas vezes a gente fala que confia em Deus, mas quando a gente questiona, quando a gente murmura, quando a gente reclama, é como se a gente estivesse jogando Deus contra a parede, colocando ele como errado, não confiando na sabedoria insondável dele. O terceiro erro é não entender o processo, que é o que eu falei no começo, sobre eu não ter entendido que as coisas já estavam acontecendo e estão acontecendo, só não do meu jeito, nem no meu tempo. O quarto erro, esse é o pior e é o mais grave: desistir. As pessoas não fracassam, elas desistem. Essa é a maior verdade que você vai ouvir. Não tem como você não conseguir conquistar os seus objetivos se você seguir em frente, se você caminhar, lutar até você conseguir. Pode demorar? Pode, mas você vai conseguir. Principalmente se você estiver caminhando com Deus te direcionando. Se você não conseguir, é porque você desistiu, não foi porque você fracassou. Agora me conta, se você quiser escrever aqui nos comentários, fique à vontade. Qual desses 4 erros ou quantos dele você está cometendo? Que você consegue olhar para sua vida e enxergar que você realmente está cometendo alguns errinhos aí, ou você cometeu esses erros e talvez seja isso que esteja travando a sua vida e te impedindo de prosseguir. O primeiro passo para você destravar a sua vida e viver uma transformação, uma mudança de realidade, é você identificar qual é o erro que você está cometendo até hoje. Isso se chama autorresponsabilidade e ela é extremamente importante para nossa evolução. Quando a gente fica se vitimizando, porque Deus não faz nada na minha vida, Deus não me ama, os preferidos de Deus, eu não sou preferido de Deus. Isso é se vitimizar. Você comete todos os erros ali que eu falei, os 4 erros, e você tira a responsabilidade de você. Você tá dizendo, eu não tô fazendo nada de errado, é Deus que tá errando, é Deus que não tá me abençoando. Não, querido, tô falando aqui em amor pra você. Eu sei que a gente, como ser humano, a gente se sente às vezes ofendido, a gente se sente injustiçado, dá vontade de desistir mesmo. Eu ainda passo por guerras que eu falo pra Deus: meu Deus, eu não tô aguentando, olha pra mim, Senhor, por favor. Eu não tô mais aguentando esse problema. E aí eu reclamo, eu desabafo, mas eu desabafo, assim, não é reclamar, é desabafar. Tô falando pra Deus como eu tô me sentindo, eu tô abrindo meu coração, Ele sabe, Ele tá vendo o que tá lá dentro. Então não adianta eu florir e falar: não, Senhor, não tô sentindo nada, não vou reclamar, não. Não, eu estou irritado, eu não estou aguentando mais, eu tô de saco cheio. Eu falo, mas depois eu falo: Senhor, me perdoa, mas é assim que eu tô me sentindo. Isso é desabafar com Deus, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas a gente precisa saber que muitas vezes a gente deixa de ser abençoado, deixa de desfrutar da vida porque a gente não tem autorresponsabilidade, a gente não identifica os nossos erros, não reconhece os nossos erros e fica culpando todo mundo, culpando a Deus por a gente não conseguir identificar os nossos erros. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o erro que você está cometendo e seguir em frente. Deixa para trás, não fique se culpando, assume e segue em frente. Eu sei que é difícil esperar, ainda mais quando você está esperando há anos, mas a gente precisa entender que tudo tem um processo e Deus não responde e aí a gente quer desistir. Só que a gente não entende que o tempo de Deus é diferente, não é questão de, por que tem que ser no tempo dele? Por que tá demorando tanto? Gente, entendam uma coisa, vocês precisam entender uma coisa, que eu vejo pelos comentários que eu recebo lá no canal, que isso é muito difícil de vocês entenderem. Tudo tem um processo. Por que eu demorei a vida toda pra descobrir o meu propósito de vida, o que eu vou fazer daqui pra frente? Por que eu sofri tanto nessa área da vida profissional?
porque eu precisei passar por muitas experiências e muitos processos. Eu precisei, porque se eu não passasse por esses processos, eu não ia entender o que as pessoas que eu vou ajudar, que eu vou ser uma ferramenta de transformação na vida dessas pessoas, o que elas passam. E como foi esse processo? Foi aos poucos. Eu fui passando por experiências, fui dando passos, eu não parei, eu não fiquei questionando a Deus. Lógico que em muitos momentos eu fiquei pensando, mas meu Deus, por que é assim? Por que eu não tenho resposta? O que eu vou fazer? E aí me direciona. E eu não tive resposta, mas eu continuei caminhando, eu continuei fazendo aquilo que eu acreditava ser o certo. E aí, conforme eu fui dando esses passos, as coisas foram se encaixando. É como se Deus fosse me dando uma pecinha do quebra-cabeça com cada passo que eu dava, Deus me dava uma pecinha do quebra-cabeça. Eu fui juntando, até que chegou um momento, ontem, que eu fiquei refletindo, aliás, antes de ontem, né? Eu fiquei refletindo, pensando, falei, caramba, a resposta sempre esteve debaixo do meu nariz e eu nunca enxerguei. Desde lá, quando eu era pequena, que acontecia isso e aquilo, eu já tinha a resposta, mas eu nunca enxerguei. E que bom, porque se eu tivesse enxergado, eu já teria começado lá atrás, mas eu não teria passado pelos processos que eu passei. E talvez no futuro eu não teria os resultados que eu terei. Então esses processos, eles são necessários. Então não adianta ficar questionando a Deus, por que acontece com todo mundo, não acontece com você? Você não sabe o tamanho da bênção que Deus tem para sua vida, qual o propósito. Pessoas que estão aí reclamando que não acontece nada na vida delas, é porque elas desistiram. E elas acham que elas estão confiando em Deus, que elas estão esperando, mas elas não estão esperando. Elas estão murmurando. E lá no fundo do coração delas, elas sabem. Porque elas não estão se movimentando, elas estão esperando. Gente, esperar não é ficar parado, é movimento. Você espera em Deus, você espera para tomar uma decisão. Mas você caminha conforme Deus te direciona. Nesse episódio você entendeu qual é o erro que você está cometendo. Eu pelo menos espero que você tenha entendido. E se você não entendeu, por favor, pare, reflita, tire uns dias aí, tire um tempo para você refletir e tentar enxergar qual é o erro que você está cometendo. Então agora que você já sabe, é hora de mudar a sua realidade. E no episódio 2 eu vou te dizer o que é que você tem que fazer para sair desse fundo do poço e viver uma grande transformação. Sim, esse é o primeiro episódio de uma série de 3 vídeos onde eu vou abordar esse assunto e vou pegar na sua mão para te mostrar como você faz para sair desse fundo do poço e destravar a sua vida. Sair do modo sobrevivência e passar a desfrutar de uma vida abundante, que é a vida que Deus prometeu para todos nós. Nós só precisamos tomar posse dessa vida. E lembram que eu falei que somente agora, com 32 anos, que eu descobri o meu propósito de vida? Isso porque desde criança isso já estava muito claro na minha vida. Mas eu só fui enxergar agora. E no episódio 2 eu também vou te contar como foi que eu descobri esse propósito, qual é esse propósito, e eu vou trazer aí uma chave para você mudar a sua realidade. Mas antes de você sair desse vídeo, eu quero lembrar vocês, para quem viu o vídeo da semana passada, eu já estou para lançar o programa terapêutico Vida Plena, os 3 pilares para uma vida leve e equilibrada. Ele já está com data marcada, em breve eu vou divulgar. Mas você quer ter acesso a um grupo exclusivo, onde eu vou trazer várias pílulas aí desse programa terapêutico, que só essas pílulas já vão gerar microtransformações na sua vida. E além do mais, você vai ganhar vários bônus que quem deixar para entrar para o programa terapêutico quando ele for lançado somente, não vai ter esses bônus. Então, se você quiser ter acesso a vários bônus e condições especiais, clica no link aqui embaixo. Lá você vai encontrar uma página onde eu falo mais sobre esse programa terapêutico. Você vai entender, você vai ver se ele é para você ou não, e você vai poder se preparar para essa mudança, para viver essa transformação na sua vida, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu descobri, quando eu entendi que esses 3 pilares são essenciais na nossa vida e que é o começo de tudo,
Aí que eu comecei a viver uma transformação. E quem me acompanha no Instagram e aqui no YouTube tem visto. Eu não sou a mesma de 4, 6 meses, um ano atrás. Eu mudei e tenho mudado, evoluído constantemente. Se você também quer viver essa transformação, clica no link aqui embaixo e vai lá ver o presente que eu tenho pra você. Beijos, até semana que vem, às 8h30, aqui no canal.